Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Olá pessoal, vamos começar mais um Conexão Energética, o seu podcast que fala sobre energia, frequências altas e tudo que puder aumentar na sua vida, na carga energética, a gente está aqui para isso. Eu, Anderson Souza, e a minha amiga, minha terapeuta, Fabiana, vou deixar para que ela se apresente porque ela é fantástica. Obrigada, Anderson. Bom, eu sou terapeuta energética, como o Anderson falou, e esse podcast veio para aumentar a nossa consciência a respeito das energias. As pessoas têm medo ou ainda não entendem o que seria uma energia. E nós viemos aqui para trazer essa consciência para todos, alguns curiosos, algumas pessoas para poder entender mais a respeito de várias energias que nos cercam, porque quando a gente fala de energia, né, Anderson, são tantas coisas, as pessoas falam muito da parte energética, física quântica, nós temos essas energias, nós temos as energias que as pessoas morrem de medo, que é espiritual. Então é sobre isso que nós vamos falar no Conexão Energética. E hoje nós vamos começar, né? Eu quero saber também a respeito, como que você, Anderson, teve interesse, né? Se apresenta também um pouco, que vocês vão entender que eu sou terapeuta, estou na área, mas o nosso Anderson não. Conta um pouquinho para nós. Um dia eu ainda conto a parte lá do início, quando eu tinha 3 anos, que começou a se apresentar isso. Mas vamos lá, eu sempre fui assim, um cara que gostava de saber por que a vida é do jeito que é. E aí a gente fez vários cursos, inclusive fizemos juntos de coach. E aí, em determinado momento, se eu não me engano foi em 2018, 2019, eu conheci o Barras. Barras, isso. Aí, 2018? Por aí, 2018, 2019. Você sabe que eu acho que eu também conheci mais ou menos por aí. Aí eu fui conhecer o Reiki. Aí a gente não para mais. Porque daí a cabeça da gente, que é uma bolinha, ela começa a crescer e não cabe mais dentro da nossa própria cabeça. Isso. E você quer saber sempre mais. E aí eu comecei e não parei mais. Em 2006 veio aquele boom da questão da lei da atração. E hoje eu entendo que a lei da atração ela só funciona no nosso estado vibracional. Não adianta você ter um monte de pensamentos se o teu estado vibracional vibrar embaixo. Você não conseguir. Né, Fábio? E você? Me conta aí como foi que você chegou aqui. Eu acho que a gente está meio junto, né? Porque eu comecei as curas com você, meu primeiro curso eu acho que foi muito grandioso, que foi o coach, né, para mim, e foi libertador. 2016, 2016, né? Eu não sei se você lembra, eu não era a mesma Fabiana. Preciso trazer uma fotinho aqui. Mas a parte energética mesmo, ela veio, eu acredito que também em 2018, vai fazer aqui em torno de uns 8 anos. Eu era extremamente racional, Anderson, extremamente racional. Eu tinha que entender tudo. E energia a gente não entende. Não entendi nada. Não entendi nada, exatamente. Só que como o universo, eu falo universo, mas a gente pode também falar sobre Deus, né? Como ele move as coisas na nossa vida. Em um momento da minha vida, eu tinha uma tia que trabalhava com barras também. A minha entrada também foi no Barra de Axis. E eu não conseguia falar não. Então, ela veio e perguntou, Fábio, já ouviu falar? Vamos fazer uma sessão? E aí fui lá fazer sessão. O nome veio, né? Não podia falar não, esse que é o problema. Quando eu fiz a segunda sessão com ela, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, porque eu não entendia, não entende, a energia não se entende. A minha parte de trabalho abriu. Mas foi tão
grandioso aquilo que eu não estava entendendo os movimentos. Eu recebia ligações com proposta de emprego, eu recebia por e-mail, eu recebi olha, de tudo quanto é forma. Eu recebi umas 4 propostas em menos de um mês. Aquilo me assustou, porque eu falei, nossa, mas como assim? E aí eu perguntei, mas eu não fiz nada, o que está acontecendo? Não mandei currículo para ninguém, o que está acontecendo? E na hora veio na minha mente, barra de Axis. Falei, uau! Na época, eu sou formada também em fisioterapia, eu tinha o dinheiro para fazer o curso de microfisioterapia, que estava em mega alta, estava em alta aquilo. Mas a energia me surpreendeu e eu fui atrás da minha tia perguntar que ferramenta, o que era aquilo. Encaminhando por Barras. Encaminhando para o Barras. E depois do Barras, na realidade, a minha vida começou a mudar totalmente. Ela mudou totalmente. Hoje a gente fala, né? Segue energia. Do Barras eu fui para o Theta Healing, do Theta Healing eu fui para as outras ferramentas energéticas. Mas interessante, né, Anderson? O Reiki para mim não abriu. Eu fiz o curso de Reiki inicial, mas é uma coisa que eu já tentei 2, 3 vezes e não abre. Isso é interessante para as pessoas também entenderem, né, que algumas coisas, quando você tenta e não funciona, eu falo abrir, né, é porque tem algo aí. Não é para você, não às é vezes, para né? nós, eu fui entendendo, né, a energia em si. Então, hoje, eu tive uma transição de carreira no Covid, a parte energética. Como eu preciso do racional, eu fiz o coach, fiz programação neurolinguística, que a gente sabe que é muito bom, fui para hipnose, tudo seguindo energias. Então, eu comecei a adquirir uma habilidade, eu chamo de habilidade, de entender. E eu vou falar, mas eu não sei se soaria muito como uma manipulação energética, né? Onde a gente percebe energia e libera energia. E hoje a minha vida é essa. Até assim, às vezes para a pessoa entender o que a gente fala de energia, você falou da PNL, depois a gente entra um pouquinho na PNL, porque PNL também é fantástica, né? Eu sou suspeito de falar da PNL, eu uso muito lá no escritório. A PNL é algo mais intrínseco. Você vai estar dentro da sua mente e você consegue controlar. Isso. Agora, a energia não. Energia, só para você ter uma ideia, você já chegou, lógico, em algum lugar que pesou a tua cabeça. Você falou, meu Deus, você não conseguiu ficar 5 minutos lá sem tomar um remédio para dor de cabeça porque está explodindo tudo. Não, pesa tudo, né? Nas costas, corpo, tudo, né? Esse tipo de energia que a gente está falando, que é algo assim, de pessoa para pessoa. Isso. A energia que você carrega, ela não é a mesma que eu carrego. A gente pode entrar na mesma frequência e sintonia, mas cada um tem a sua energia. Sim. E esse campo vibracional nosso, você pode falar melhor do que eu, esse campo vibracional nosso, ele expande, ele é grande, ele não é uma coisinha pequenininha. E às vezes você chega num lugar que está pesado, que está ruim, que você não consegue nem ficar lá. Já aconteceu contigo várias vezes. Nossa, várias, mas até a gente entender que é isso, né? Porque é essa grandiosidade da gente começar a entender energias. Porque a gente tá em um lugar, tá se sentindo desconfortável e não sabe o que é. E a gente todo mundo tem essa capacidade, todo mundo. E tem também aquela pessoa que às vezes você chega perto, você sente até cansaço, né? A gente chama de vampiros, né? Vampiros energéticos. Porque a pessoa tá sugando, ela tá ficando bem e você tá ficando ruim. Não, e isso é muito importante, porque às vezes, por exemplo, você tá super bem, né? Que tem o doador e o que suga. Você vai ficando apático, vai ficando cansado, mole, e a outra pessoa cada vez mais. Eu geralmente sou doador, pelo jeito. Então, e para a gente entender a parte energética, às vezes a pessoa não vê, mas a gente gosta tanto porque está tendo uns estudos muito bonitos, né, Anderson? Então, você já ouviu falar do Masaru Emoto? Já. O que você achou daquela pesquisa? Ele faz a pesquisa com a água, congela, e isso, para você ter uma ideia, a gente pode tratar também até na ambiência
Porque se eu chego aqui, esse copo d'água está aqui, e eu começo a proferir palavras ruins, essa água que eu vou tomar, ela está prejudicada. E nós somos 70% de água. O que vai acontecer? Isso vai vir para dentro da gente. Não, isso é fantástico, não é? Porque a gente não entende ainda a coligação disso, porque, como você falou, a gente fala num copo e essa molécula se transforma. Nós somos praticamente água. O que a gente está vibrando? Se quando um padre, um pastor vai fazer uma oração, uma reza, pede para você levar o copo para frente do rádio, da televisão, você vê o nível de frequência que é isso. Então ele vai fazer aquela água ser purificada. Então se você chegar e falar de amor, você também vai ter amor dentro desse copo de água, em forma de água. Né? Que aí a gente vê as partículas, quando você pega o estudo dele, você vê as partículas, elas são lindas e horríveis. Sim. Depende do que você colocou. Então a gente também tem que tomar esse cuidado, até com o que a gente ouve. Isso é muito complicado. Exatamente. E a gente fala, né, sobre pensamentos. Você falou agora há pouco, né? Pensamentos, a nossa assinatura, eu chamo de assinatura, né? Nossa vibração, o que a gente está vibrando. Cada um tem sua assinatura energética. Então, o que a gente pensa, né, gera uma emoção, um sentimento. O que a gente sente através dessa emoção, alegria, felicidade, gratidão, a gente vibra isso e passa, né? Como que fala? A gente vibra isso para fora do nosso corpo, vamos falar assim. A gente joga para fora. Joga para fora. E para trabalhar, né? A gente está falando muito de manifestação, cocriação, tudo, e às vezes a gente faz tudo que fala e não acontece. Não acontece por quê? A gente está em outra frequência. Outra frequência. Eu levei muito tempo para entender isso. Porque no filme do Segredo, é você pensar, você alinhou, vai acontecer, mas não acontece. Por quê? Porque eu alinho, eu tenho tudo, aí eu chego em casa, tá o aviso de corte de energia, corte de água. Exato. Como que eu vou conseguir vibrar numa frequência do pensamento, sendo que eu não estou nessa frequência? E o que eu vou trazer para mim? Mais daquilo. Mais daquilo, porque exato. A minha vibração é escassez. A minha vibração, ela não está de acordo com aquilo que os meus pensamentos estão. Né? É aí que a gente se engana e fala, isso aqui não funciona. Não funciona. E a gente tem que entender que nós estamos falando de manifestação e cocriação. Então, se a gente está vibrando, vamos lá, na escassez, como a gente falou, na escassez. O universo também tem a frequência da escassez. A gente precisa entender que isso daí já tem a escala, né, de Hawkins com todas as frequências já, né? Por exemplo, a frequência da vergonha é 20 Hz, é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. A maior frequência é a gratidão. Mas a gente está vibrando aqui, dor, tristeza, escassez. O universo tem a mesma frequência. E ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Isso, a mesma coisa. O que acontece? Que é isso que a gente não entendeu ainda. Nós estamos vibrando uma faixa de frequência, o universo tem a mesma faixa de frequência, e o que acontece? O universo entende o quê? Nossa, ele gosta de escassez, de dificuldade, de problema, gosta de, né? E aí é isso que ele entende, vou dar mais isso. E daí, toma mais um pouco. Mais um pouco. O que acontece? Quando a nossa frequência, a nossa assinatura encontra com a do universo, ela se entrelaça, colapsa e manifesta mais disso. E a gente não entende isso. Como que pode isso? Até porque a gente também, não sei se a maneira que eu vou falar se vai dar para entender, mas a gente também tem um breve resumo da nossa vida, que a gente é criado dentro de tabelas. Nossa, Ou quem é rico roubou, quem é... Não é? É verdade. Geralmente assim. Se o cara tá ali é porque alguma coisa ele fez para alguém. E não é isso. A gente tem que entender que... como que eu posso falar? O contrário da escassez, que é a abundância, é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Eu esses dias estive no hospital com o meu pai, ficou uma correria, mas aí eu pensei, poxa,
se eu tivesse um pouquinho mais, ele estava num quarto sozinho, eu conseguia ficar tranquilamente com ele, minha mãe ficava melhor. Por que que a gente não tem isso? Porque a gente vibrou muito tempo numa fase que tudo tem que ser escasso. Porque senão você não vai chegar no reino de Deus se você tiver alguma coisa e eu tenho e o outro passa fome. Isso. E aí a gente volta pro que a gente fala de ambiência, né? Justamente. O nosso ambiente, porque eu não sei se você viu, há um tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa em que colocaram um milionário na pobreza, no ambiente de pobreza e da escassez, e em menos de um ano ele perdeu tudo. E um outro, né, extremamente pobre no meio dos milionários, e um ano ele fez fortuna. Então, explica mais sobre a ambiência para nós, Napoleão Anderson. Hill fala muito sobre ambiência. Napoleão Hill foi um cara que ele tem diversos livros. Um dos livros que eu acho fantástico dele, se eu não me engano, é a entrevista com o Diabo. Não, mais esperto que o Diabo. E ele fala sobre isso. Que você se colocar junto de pessoas com o mesmo propósito que você alcança muito fácil. Não tem aquele ditado assim, ó, você andar com 4 idiotas, você vai ser o quinto. Se você andar com 4 milionários, você vai ser o quinto. É questão de tempo. Se você quer emagrecer, andar com 4 pessoas que estão ali na batalha para emagrecer, você vai ser a quinta pessoa. Por quê? Porque a força do ambiente ela é esmagadora. Ela é esmagadora. Se você está num ambiente que te proporciona pobreza, você pode ser multimilionário. Isso vai te arrastar. Até porque quando a gente joga uma ideia que a gente acha incrível, eles vão puxar você para baixo. Geralmente quem está nesse nível é isso que faz. Para com isso, você está louco. As crenças limitantes que nos seguram demais, né? E a primeira tropeçada que você dá, o primeiro tampão de dedo que você arranca na pedra, não te falei? Vão torcer, né? Torcer contra, é verdade. Então, assim, se você quer, isso é fato, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, ande com modelos bem-sucedidos. Isso é fato que vai te jogar para cima. Agora, se você quer também ir para a lona, anda com pessoas que não estão nem aí, que você vai para a lona. E é até interessante, porque quando você anda com pessoas com pensamento de abundância, eles não olham muito, eles não ficam muito no vitimismo, né? Eles têm autorresponsabilização e eles eles olham para a solução do problema. Quando você vai para a escassez, a gente fica preso muito ai, que dificuldade, não tenho isso, não tenho aquilo, né? Você foi demitida, a culpa é do meu patrão, aquele chato. Exatamente. Então, imagina nós num ambiente de extrema escassez, que a grande maioria está. Né? E aí a gente está falando uma coisa muito importante que talvez para alguns, com certeza, não vai fazer sentido nenhum, mas que é o que a gente fala de Matrix e sistemas de aprisionamentos. Né? O Hélio Couto fala muito de Matrix, né? Muito. Saia da Matrix porque... Só que as pessoas não entendem o que é isso. E quando a gente fala da escassez e da abundância, por exemplo, a gente entra principalmente, né, em alguns temas, a gente vê o quanto a nossa própria família nos segura, nos mantém ali no ruinzinho, na escassez. Família e amigo é o que mais traz você... Porque se você resolve sair do laço da família, se você rompe, não é dizer que vai deixar todo mundo para lá. Não é isso. Mas você não está mais na mesma frequência que teus familiares. Você não quer mais saber de ser escasso. Você não quer mais saber de estar para baixo. Os seus familiares vão te deixar um pouco de lado também. Vão. Mas com o tempo eles vão vir atrás e falar, o que você fez que você está assim agora? Eu costumo brincar que eu tinha um amigo que ele falava assim, nossa, você roubou quem que você comprou um carro?
Não, Olha o pensamento que é. isso. E interessante, você falando de carro agora, né? Quanto que a gente fica tendo que dar justificativa para as coisas que a gente compra e para o que a gente está fazendo. Então, vamos supor, né, Anderson, eu sou ruim de carro. Talvez a gente fale de outras coisas. Mas para o homem, o carro é muito importante. Eu acho que é um status Tá para na você. alma Ele do tá homem. na alma. Exatamente. Mas pensa, vamos supor que você tem dinheiro para trocar de carro a cada 3 meses, a cada 6 meses, não sei, né? Não importa. Mas como que você se sente se você pudesse comprar e trocar de carro toda hora? Seria confortável? Você também precisa justificar esses ganhos, porque eu vejo assim, eu não estou falando só de você, não, estou falando de mim mesma. Como que eu vou justificar o que eu trabalhei, ganhei, vou comprar, se tudo à minha volta não está vivendo e vibrando na mesma abundância, vamos falar. Eles estão ainda olhando como algo ruim, Algo sobrenatural, né? sobrenatural. Nossa, por que que você está fazendo isso com você? Amanhã depois você não vai ter mais dinheiro. Não, e outra coisa bem interessante que as pessoas, a gente tem, né, fala assim, nossa, mas você comprou um carro desse tanto, com esse valor, o que que você, né, o dinheiro é seu. Vamos, falando agora de dinheiro, que eu acho que é um tema meio, é um tema que dá ibope, mas interessa todo mundo, mas é muito verdadeiro. Você sabe que teve um momento da minha vida que eu não entendo de carro, mas a gente entende o que que é um carro importado, né? Vamos falar a verdade, ninguém fica alheio. E um dia eu percebi, passando na frente de um carro, que eu quase atravessava a rua para não passar perto daquele carro. Achei muito interessante isso. Eu falei, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso? Né? Qual que é o problema de eu passar perto desse carro? E eu senti a rejeição e a resistência daquilo. Mas não era do carro, era do dinheiro, claro, porque como que uma Quanto vale um pessoa, carro daquele? como uma pessoa compra um carro desse com tanta gente passando fome? Veio na minha cabeça, claro. Naquele momento eu fiz uma pergunta para mim, tá, mas uma pessoa que tem um carro desse, quanto que ela não tem? Porque ela deve ter uma empresa que vale, sei lá, quantas vezes mais, uma casa com 50 vezes mais. E verdade, eu acabaria com a fome do mundo? Não. E o quanto aquela pessoa gera, né? Exatamente. Então, e quanto ela não está fazendo, né? Provavelmente tem pessoas muito boas, com muito dinheiro, que estão fazendo, Sem né? aparecer. Sem aparecer. E por que que ela não pode comprar um carro daquele? Sim, ela pode comprar um carro daquele. E graças a Deus, eu ressignifiquei aquilo. Hoje eu não posso ver um carro importado, só para avisar. Já quer chegar Já perto, quer quero passar chegar a mão. para pegar a energia do dinheiro, porque dinheiro também, energia, nós vamos conversar muito sobre isso, Justamente. muito, porque as pessoas precisam entender sobre dinheiro. Isso é muito legal você falar, porque às vezes a pessoa entende que energia é algo banal que a gente está falando aqui. Exatamente. Mas não, tudo tem energia, né? Tudo. E você vê, o carro, ou a pessoa que está ali, ela tem a energia do dinheiro, ela sabe fazer dinheiro, ela sabe manifestar dinheiro. Por que que nós não? Por que que nós... Então, a gente vai olhando, será que é uma justificativa? As lealdades, né? A gente fala muito hoje de constelação, da parte familiar, é muito nítido, as pessoas ainda, que a gente fala, né? Não entende ainda as lealdades familiares que a gente tem com o pai, com a escassez, com as falências, tudo isso vindo... Bom você ter falado nisso, porque você me tratou, você sabe. Eu tenho um problema sério com essas lealdades, Sim. né? E a gente foi trabalhando. Então, para quem está ouvindo aí, para quem está assistindo, saiba que tem como você tratar isso. Tem como você tirar essa âncora que está te afundando. Porque a escassez, ela não vem só pela vibração, mas ela vem também por um trato que você fez. Eu não posso ter mais do que meu pai tem. Exato. Né? Que esse é o grande problema da gente. Olhar para os nossos pais e falar, poxa, eu tenho que ter essa permissão para mim chegar lá. Permissão, mano. E o que a gente está falando, né? São coisas que ficam no inconsciente, fica na nossa parte energética, tá no campo familiar, tá vibrando isso e nós não temos nenhuma consciência que isso pode se libertar. É fantástico você ter citado isso, porque na parte de psicologia, né, não falando mal, mas a gente sabe, até pela programação neurolinguística,
que as nossas tomadas de decisões vêm do inconsciente. 95% é do inconsciente. E a gente quer lidar com tudo isso a nível de diálogo. É interessante, é legal, mas leva muito tempo. Né? As técnicas que a gente traz a nível de energia e programação neurolinguística, através de algumas técnicas, ela é muito rápida. E quando é que a gente ia descobrir que a nossa lealdade, a nossa falta de permissão vem por causa de pai e mãe? Ou às vezes até de um avô, né? Não, Que a gente com certeza. nem teve convívio com ele, mas vem dele essa falta de permissão. Vem dele. Então, olha só, é uma energia que está presa no campo familiar. Agora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa, até desculpa te interromper. Não, pode falar. A gente costuma dizer assim, nossa, o fulano fez a mesma coisa que o pai, o fulano fez a mesma coisa que o avô dele, ou que o tio. A gente fala, é cíclico. Mas agora você citou uma coisa aí que é verdade. Ela está no ambiente familiar. Então a gente tem que tratar o ambiente familiar e aí a gente começar a tratar a gente. Né? Que isso é uma coisa que você está fazendo comigo. Porque assim, a gente vê que não é só... eu fiz 2 sessões ali de terapia. Nossa, olha... Não... É camadas e camadas e camadas. Eu mesmo tenho 47 anos. Há 47 anos eu venho carregando aquilo e eu quero que com 3 sessões tudo tá beleza. Nossa, fantástico. Você falou uma grande dificuldade que eu tenho. Apesar da técnica ser muito rápida, as pessoas olham e falam assim, mas a gente já limpou isso. Eu falei, calma, amor, minha primeira camada, em uma sessão, né? São várias camadas. Mas sabe o que é interessante que eu tenho percebido? Porque eu faço a minha terapia, a minha cura há muito tempo. Cada vez vai ficando mais fácil. Ela vai pipocando no seu inconsciente, você consegue você mesmo ressignificar. Mas a parte mais densa, né, que é a fase inicial, ela precisa de ter alguém junto acompanhando. Eu falo por mim. Eu preciso ter alguém. Eu sozinho, eu não consigo. Eu tenho que ter alguém ali para me dar esse suporte. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e não é aquilo. Quantas vezes a gente lá, deitado na maca, é isso? Não, é aquilo que não tinha nada a ver com isso aqui, e aí limpava aqui. É algo estranho de se falar, mas assim, é interessante por outro lado, porque você não sabe realmente o que tem ali. Não, Você vai e limpando, às vezes é uma coisa tão, como você falou, às vezes a gente acha que é uma coisa e quando vê é uma coisa completamente diferente. E o legal de começar a limpar, principalmente as lealdades familiares, é que no seu dia a dia começa a ficar mais fácil. Tomadas de decisões mais fáceis, como a gente fala, né? Nós estamos aqui, todo mundo sente um medo, só que o medo não pode paralisar. O problema é que a grande maioria de nós está paralisado. Eu vejo essa questão do medo assim como o dinheiro. O medo, quando você é escravizado por ele, ele acaba contigo. O dinheiro também é assim. Quando você vira escravo do dinheiro, é onde nada mais presta. Porque o dinheiro ele tem que servir você e não você o dinheiro. Isso. E o medo, ele tem que ser bom ao ponto de você sentir o friozinho na barriga e falar, vou encarar. Vou mesmo assim. Se ele te paralisou, tem algo errado. Ou você não concorda comigo nessa? Não, eu concordo completamente. E aí você está falando uma coisa, você vai poder me falar mais, porque eu acredito muito em Deus, mas eu sou péssima de Bíblia. Agora o Anderson, ele é bem... Qual que é aquela passagem da Bíblia que a gente estava falando esses dias atrás, dos servir a 2 deuses? Como que é? São 2 passagens que estão em Mateus e que eu tenho até receio, às vezes, de como a pessoa encara isso. Tá, mas eu acho que é um tema importante da gente falar sobre porque, isso. Porque, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Né? Não se pode servir a 2 deuses. E isso está lá em Mateus. Se eu não me engano, Mateus 6. Realmente, você não pode. Mas o dinheiro, se você pegar o restante da Bíblia,
todos os homens de Deus foram extremamente ricos. Porque eles não serviam o dinheiro serviam a eles. Isso. E Os aí que eu propósitos acho que é deles. interessante, porque isso aqui a gente é outro tema polêmico, porque a gente vai falar de uma passagem bíblica em que nós, homens, né, com a nossa imperfeição, a gente traduz e interpreta do jeito que a gente entende. E para mim, dinheiro não entraria como Deus. Tem o Deus e tem, eu não gosto de falar, tem uma outra nomenclatura aí Eu vejo assim, que é porque às vezes a pessoa, por conta do dinheiro, ela larga tudo. Ela quer viver só aquilo que dá o dinheiro para ela. Mas daí tá a escravidão que você falou. É escravidão. Escravidão, por isso Então que ela você- entra como uma coisa ruim. Aí você entra como se isso aí fosse um Deus para a pessoa. Isso, Então, realmente, aí a pessoa não pode servir mesmo. tá. Agora, quando você trabalha, que você tem o teu dinheiro, e o dinheiro serve para você comprar um carro, comer, beber, ajudar as pessoas, porque dinheiro é tudo. Ótimo. Eu gosto muito desse tema, porque é um tema que as pessoas ainda não entenderam, principalmente sobre esses sistemas que a gente falou, a Matrix, sistema de aprisionamento religioso. Nós temos que conversar muito com muito tato para as pessoas não interpretarem de maneira errada, dizendo que a gente está endeusando o dinheiro, né? Então a gente precisa entender que quando você está vivendo só para o trabalho, para ostentação, isso é uma prisão. É uma prisão. Então, Exato. Mas o que está acontecendo também, que eu vejo muito no meu ambiente com os meus clientes, pessoas boas de coração, e extremamente em dificuldade financeira. E aonde que fica a grandiosidade de não ter dinheiro, de você não conseguir dormir, de você querer dar um pouquinho mais, de dar um pouco melhor para seus filhos, para sua família, para sua esposa, né? E não conseguir isso. às vezes a gente não entende, mas você também não estaria sendo escravo do dinheiro sem ele? Porque você vai ter que correr atrás para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, de telefone, internet, que hoje a gente não vive sem internet. E essa parte energética que às vezes me assusta. Porque o que eu entendi, o que eu entendo e posso estar completamente errada, é que, de alguma forma, os sistemas, não só o religioso, familiar, que a gente acabou de falar da ambiência, tudo, está nos mantendo preso, né? Nessa ideia, nesse ideal, não sei como falaria isso, nessa definição que a gente tem, sem questionar, porque a gente não questiona nada, tá? E fica na escassez. Porque eu falo assim, uma pessoa que tem um coração bom, se ela gerar dinheiro, ela melhora para ela, melhora para a família, melhora tudo à sua volta. E ainda pode montar projetos, ajudar pessoas, né? Então, assim, ó, quantas pessoas precisam? Eu vejo, eu tenho um projeto também no presencial que eu falo para as meninas. Nós precisamos cobrar um valor menor, mas precisa cobrar. Primeiro porque senão a gente fica dependente de doações. Nós não podemos ficar dependentes de doações, porque aqui tem um propósito, aqui tem cura, aqui tem expansão, nós precisamos fazer dinheiro. Para você ver que o dinheiro, ele é tão necessário que igreja nenhuma sobrevive sem o dinheiro. Então. Projeto nenhum sobrevive sem o dinheiro. E como que nós poderíamos fazer, então, né, Anderson, para a gente começar a expandir essa consciência e começar a sair dessas matrix, dessas prisões, da ambiência, Agora você falou um ponto aí que a gente precisa pensar. A mulher é mais fácil, mas homens é mais difícil. Por quê? O homem, a ambiência dele geralmente é futebol, é bar. Ah, perfeito. Vamos entrar nesse assunto, porque a gente precisa muito. A ambiência do homem geralmente é algo mais... Tanto que você vê que quem te procura mais para fazer tratamentos... Mulheres. São raros os homens. Sim. A gente fez um curso junto de estratégias e tudo. Você vê que a maioria é mulher. Mulher, dominou esse final de semana também. Homem não quer. Aí quando você vai para
para uma televisão que você quer descansar, fala, vou colocar um filme. Você pega o Indiana Jones, ele está ferrado pela bebida, ele não é mais o homem que ele era, e quem que salva ele? Uma mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso está sendo embutido na nossa mente. E o homem, ele tem que tomar o papel de homem novamente. Ele tem que ser o homem da casa. O homem da casa não é ganhar mais. A mulher pode ganhar 100 mil vezes mais. Mas ela chega para ele e fala, toma aqui, ó, as contas, é você quem paga. O dinheiro está lá na conta, pega todas as dívidas nossas e pague. O homem, ele tem que ser o provedor. E ser o provedor não é só colocar dinheiro em casa. É tomar a frente e fazer o papel de homem. Exatamente, Anderson. Nossa, você tocou num ponto, porque o que a gente precisa, né? Que eu vejo, minhas meninas, eu vejo lá muito isso. Não é o dinheiro, é a sensação de estar protegida. É de você chegar em casa, ter o teu homem para te abraçar, cuidar e falar, vai ficar tudo bem. Porque, vamos falar geneticamente, o homem tem mais força do que a mulher porque ele ia para a batalha e ele segurava toda a onda. Coisa Exato. que hoje em dia não tem mais. E a gente olha para isso e eu vejo muito as mulheres falando de empoderamento do feminino, né? Nós estamos assim, ó, empoderamento do feminino. Eu não sei se seria empoderamento do feminino. Eu acho que a gente tem que empoderar é o masculino mesmo. Eu até acho que o empoderamento feminino é muito bom, Sim. mas ele não pode aniquilar o O homem. masculino, isso. Porque a mulher, ela tem capacidade para isso, né? Ela tem, quando ela se empodera demais, a gente entra na energia masculina. Quando a gente entra na energia masculina, o homem não consegue ser o homem, ou a gente entra em competição com o homem. Casais que estão brigando muito, tem que parar para olhar se não está tendo uma competição ali de poder, né? Porque a mulher, gente, ela precisa ser cuidada, a gente tem que entender isso, né? Por que as mulheres estão precisando sair trabalhar fora? E não acho errado, a mulher precisa trabalhar sim, até porque a gente vai se sentir melhor, nós vamos sentir, nós vamos nos admirar. Isso é legal porque o homem também admira uma mulher que está fazendo as coisas, está trabalhando, mas não a ponto de sustentar a casa, como você falou, né? Isso tem que vir para o homem. Por quê? Até porque na família, na base família, né, onde a gente aprende biblicamente, eu acredito que a criança, numa idade até uns 5, 6 anos, ele precisa muito da mãe próxima a ele, na educação, cuidando dessa criança. Se a mãe está trabalhando, tentando sustentar a casa, quem que está cuidando dessas crianças? Aí a gente joga a responsabilidade para a escola. A gente terceiriza. Terceiriza. Né? Em vez da escola ensinar, ela tem que educar. Então. Porque o problema é esse. A escola, ela ensina. Quem educa são os pais. Os pais. E eu tenho minha filha pequena, a gente vê muito ao contrário. O pessoal jogando lá e fala, se vira. E depois acha que é ruim que a professora falou isso, falou aquilo. Não, e hoje o professor não tem autonomia nenhuma para falar também, né? E aí a gente entra numa coisa que me chama muita atenção quando a gente fala de energia. Porque é o que a gente está falando dos sistemas, da Matrix. Por que nós estamos aprisionados em escassez? Por que nós estamos aprisionados em masculino, feminino, tudo fugindo dos valores? Por quê? Se não tem a proteção familiar em casa, se não tem um homem que está sustentando a casa, a mulher vai ter que sair. E aí o que acontece? A sua casa fica aberta para que essas crianças sejam desvirtuadas. E elas vão crescer e vão ser os futuros adultos. E aí vai chegar lá no futuro com camadas e camadas e camadas que leva anos e anos para se tratar. Exatamente. Então a gente está com um problema muito sério. E isso tem sim a ver com energias, a gente precisava entender um pouco mais. Eu recebo muitos adolescentes com automutilação, onde eu já ouvi, né, de 3 crianças que não acreditavam em Deus. Porque era tudo tão sofrido, ninguém olhando para essa criança. Por que se automutila? A dor é tão grande que ela acha que o corte vai diminuir, porque não tem a família dentro de casa. Por isso que a gente está falando de dinheiro,
E o dinheiro, sim, é necessário. Como a gente falou, não pode ser escravo. Como você sempre fala, né? Como seria Como, se a gente tivesse dinheiro para não precisar disso ou daquilo? como seria? E toda essa consciência energética a gente fala, porque a gente está só começando a falar de energia, mas tem tanta coisa por trás disso que a gente não enxerga, Que é só uma pincelada, que é né? só uma pincelada. E é uma consciência para que a gente possa trazer a consciência energética, consciência de cura, consciências de liberações energéticas. E você me fez uma pergunta Tá. do que a gente poderia fazer. A gente tem que trazer luz para essa escuridão. Luz para essa escuridão. Então, por isso que a gente, Você está pronto? por isso que a gente montou esse podcast Isso. para tentar com que as pessoas entendam o que é energia. Sim. Né? Porque, igual você estava me contando em off ali, você foi num curso, a pessoa foi falar de energia, 90% de quem estava lá ficou olhando e falou, ué, tem energia, tá acesa a luz aí. Mas não é essa energia. Não é essa. É energia vital. É o nosso chi, nossa, sabe, é algo a mais, é o que a gente vibra, é o que a gente deseja para os outros e deseja para a gente. É essa energia que a gente tem que canalizar ela e controlar para que a gente não se perca. Exatamente. Quando a gente fala, a gente está falando muito hoje de energia de dinheiro, de energia de escassez, de ambiência. A partir, eu acho que desse podcast, as pessoas que puderem, né, tomar uma consciência também, para começar a escolher. Escolher o ambiente, escolher as pessoas que convivem. Essa escolha que você está falando eu acho interessante porque a gente precisa ter em mente que até a música do rádio que a gente ouve é uma ambiência. Se eu falo para um copo de água, quando coloca lá o pastor ou o padre, ou a pesquisa que foi feita, e a gente vê que modifica, imagina uma música que tem uma vibração que contamina a gente. E tem bastante, né? Então, assim, a mesma música que contagia, que você acha legal naquele momento, presta atenção na letra dela, vê o que ela está trazendo para dentro da tua casa. Ela entra como um mantra quase, né? Se Quase você não, ouvir ela algo entra. que é só traição, a chance de você ter traição, ela é imensa. Se você ouve algo que é fugir da polícia, o mundo do crime, em pouco tempo você vai estar despendendo para aquele mundo. Porque é algo natural nosso. É algo mais forte do que a gente imagina. Porque está ali naquela vibração. E ela vai estar entrando em você. Ela vai estar equalizando você, a hora que você vê, você já está tomado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tudo é muito... Como que eu posso dizer assim? Não é muito rápido. Mas a repetição faz aquilo virar uma verdade em você. Sim, uma repetição, ela modifica energeticamente também. Quando a gente fala de vibrar, né, mais alta, com mais frequências altas, né, na gratidão, a gente entende que no teu dia a dia você vai ter momentos em que você vai ter uma queda, pode acontecer alguma coisa, mas nós temos que voltar o mais rápido possível. Então a gente faz uma média e aquela média é a sua vibração, que eu digo assim, é a que você vai manifestar e cocriar. E na música é a mesma coisa, quando você fica escutando a mesma coisa repetidamente, o que que acontece? Eu lembrei até agora do Matheus Ceará, que eu vi ele esses dias falando, que ele entrou em depressão. Quer dizer, um comediante entrar em depressão. E o que que ele fez? Ele assistia Two and a Half Men, Friends, The Big Bang e mais uns outros dois de comédia. Ele só assistia comédia o dia inteiro, que elevava a frequência dele. Então, para você ver como que isso, às vezes a gente nem sabe o porquê e a gente está fazendo. Então, você quer elevar a tua frequência, quer deixar... Traga coisas boas. Não vai ouvir coisas que denigrem a pessoa, que denigre você. E isso é interessante porque a gente fala de sair da depressão, mas também tem de curas, né, a respeito disso, de você levar a sua frequência, viver na felicidade. Porque quando você está vibrando também, né, isso é muito interessante, porque
o teu corpo, a célula, a molécula, tudo ele vibra de uma forma. Então, a gente já sabe que uma célula saudável, ela é oval. Uma célula que não é saudável, ela tem a forma elíptica. Você viu que interessante, Anderson? E a gente não tem essa consciência, porque a própria célula, ela se modifica conforme a vibração, quando ela é saudável e quando não é. Outra coisa interessante que tem poucas pessoas ainda trabalhando, eu acho pouca, a gente deveria estar isso disseminado em todo o sistema de saúde, uma compreensão maior. Mas aí a Matrix não deixa. A Matrix não deixa, é verdade. Não, daí a medicina vai falar que como que a gente é tudo loucura. charlatão. Pois é. Mas, por exemplo, quando você entra em um órgão, ele vibra, por exemplo, você consegue saber a emoção que está ali naquele órgão. Se você liberar a emoção que está ali, que é uma energia, né? Tristeza, tem uma frequência, uma vibração, o corpo consegue se recuperar mais rápido. Aí a medicina entra com toda, né, o arsenal deles de conhecimento, técnica, sei lá, medicamento, e ela tem mais condições. Porque hoje eu tenho alguns casos de câncer, é muito interessante. Quando você trabalha energeticamente com um paciente de câncer, ele quase não tem efeito colateral. Olha que impressionante. Muito impressionante. O que é isso? Isso é energia, é o corpo. E a gente pensa tudo na parte energética. Nossa, né? Não existe isso. Não... Bom, você tocou no assunto de novo e eu vou, logicamente, cutucar novamente. Você falou agora uma coisa que eu acho, assim, poucas as pessoas que sabem realmente disso. Mas o câncer. Câncer. Ele é uma anomalia do nosso corpo. Geralmente, eu escutava muito isso quando eu era pequeno. Não guarda mágoa que vai te dar câncer. Você não ouvia isso? Sim, muito. A geração dos nossos avós, nossos pais falavam Isso. muito isso. Cuidado com a mágoa que vai virar câncer. Você, no campo vibracional, consegue ver se a pessoa já está adoecendo? Não digo a doença em si, mas já tem algo no campo vibracional dela que vai se tornar amanhã ou depois uma doença. Eu não sei se seria antes, mas dá para saber que a energia ela modifica, no corpo modifica sim. Ela tem, eu chamo de uma energia mais densa, quando tem algo errado em algum organismo, dá para detectar, né? O que acontece, eu peço para a pessoa procurar o médico, né? Para dar uma avaliada na região, Mas para dar uma você já olhada. sentiu já aquilo. Já senti. E é muito interessante quando você trabalha com o corpo, né? Porque o corpo, ele fala para você o tempo inteiro. Lembra que você falou que você fica com dor de cabeça, o teu corpo pesa? A gente não entendeu ainda a consciência corporal. Isso eu acredito que seja uma inteligência, sabe? E quando você conecta com o corpo e vai seguindo a energia fala. Ela conta até às vezes a história. Porque como a gente falou de antepassado, às vezes não tem a parte genética, às vezes ela está vindo de antepassados. A gente consegue perceber também. Mas toda essa ligação tem sentimento e emoção. Que é o que você falou, um rancor, uma mágoa, uma raiva. Eu até falo porque, você falando aí agora, das nossas sessões, você falou, olha, eu tô vendo isso. Aí eu falei, realmente aconteceu. Então, quer dizer, estava ali no campo vibracional. Você já sabia que estava ali e você quase que vislumbrou tudo. Quase que você deu a dica, só faltou falar assim, foi tal dia. Ainda não, né? Mas é porque a nossa frequência, o nosso estado, ele deixa bem claro o que tem Exato. de errado. O corpo, inclusive tem um livro fantástico que chama O Corpo Fala. Sim. Você vê realmente a pessoa como ela é pelo estado corporal dela. Exato. E às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, não estou sentindo nada. E lá na frente ela tem algo que podia ter sido tratado muito antes. Ô Anderson, eu só vou explicar isso de entrar, porque senão vou achar que eu sou meio... Médio, não é. Pode ter
ser. Mas aqui na parte de constelação a gente chama de campo morfogenético. Eu adquiri uma habilidade de entrar em campos. Então eu entro no teu campo pessoal, do teu campo pessoal, o que estiver conectado com você, trabalho, família, eu acesso isso. Não me pergunte como, eu acho que é uma habilidade que você desenvolve com o tempo. E no meu pensamento, tem muita gente que fala que não, mas no meu pensamento todo mundo pode desenvolver isso. Simples assim. Não, simples não é, mas dá para saber. Nessas informações, o legal dessas informações é que a gente coleta muita informação que na terapia convencional a gente não consegue, que é o que a gente estava fazendo com você. A gente acessa permissões, fidelidades que estão lá presas e estão bloqueando você. Ou estão trazendo uma doença, ou estão trazendo uma dificuldade na sua vida. A escassez, né? Pacto de pobreza. Nossa, né? pacto muito, de né? pobreza, gente. Tá cheio de pacto. Você não consegue ser pobre porque você não consegue viver sem dinheiro. Não existe. É uma coisa louca isso quando eu vejo alguém falando assim: ele fez um pacto de pobreza, não pode ter. Mas ele não come, ele não bebe, ele não veste. Sabe? E a gente às vezes traz isso Traz. e arrebenta o nosso futuro, né? Arrebenta. Então, nós temos, por exemplo, eu tenho clientes de pacto de tudo quanto é tipo. E tem, e tem agora você falando de pacto, a gente está falando de dinheiro, mas eu lembrei de um pacto que foi muito interessante. Era uma lealdade familiar, porque alguém da família não pôde vivenciar um amor. E pensa, a pessoa quer se relacionar, quer ter alguém, quer amar, mas ela tem um pacto feito com a família que ela não pode se relacionar. É para viver essa vida sem ninguém. Olha que tristeza esse pacto. E assim, é difícil da pessoa entender isso, né? Nossa, é muito. Vai ter gente que vai desligar e vai falar. A primeira vez que eu O que fiz. é isso? A primeira vez que eu fiz constelação, assim, eu achei. Falei, meu Deus, de onde que ela tá tirando tudo isso? Porque o meu bonequinho ficava só de cabeça baixa, cabeça baixa. Sim. Aí que eu fui entender que eu recebi o nome, meu segundo nome é Milton, é do meu tio que morreu num acidente de carro. Muito antes de eu nascer. E aquela carga da família inteira veio para mim. Nossa. E ali na constelação, chegou uma hora que ela falou, quem morreu? Eu falei, meu avô. Quem morreu? Minha avó. Não, não é. Eu falei, uma criança. Eu falei, criança. Aí depois de um tempo que veio para mim assim, falei, não, era meu tio então. Aí que o bonequinho levantou a cabeça. Aí você fala assim, coisa do cão, não é? Não. Se você, eu falo, todo mundo teria que fazer constelação, pelo menos uma vez na vida, para entender o que é aquilo. E mexe com você. Mexe porque acessa o teu campo morfogenético. E você entende assim, ó, a gente está falando do peso de um nome. Imagina do resto. Você está entendendo? Quando meu filho nasceu, eu também tenho um irmão falecido, eu pensei em colocar o nome do meu filho com o nome do meu irmão. Eu não consegui, não tive coragem. Porque foi exatamente isso que eu pensei. E o peso carga que vem da família. A carga que vem, a expectativa que eu vou jogar no meu filho, que vai vir tudo. Ele vai ser o seu novo irmão. Exatamente. Para todo mundo da família. E é isso que a gente precisa trazer clareza. O quanto isso é importante também. Um nome. É só um nome? Não, não é um nome, dependendo do contexto. Eu fiz numerologia, né? Sou numerólogo, por assim dizer. Aí a gente não vai falar que nós dois juntos. E a numerologia, ela trata muito isso, porque assim, você tem que entender o nome, porque se você colocar o nome do teu avô, toda aquela carga familiar, ela vai vir para a criança. E às vezes você vê, o avô morreu há muito tempo atrás, quase não tinha nenhum tipo de tratamento, morreu de câncer numa cama. Aí a criança até consegue dar uma deslanchada, chega um momento da vida dela que ela vai ter o mesmo problema que o avô. Exato. Então você tem que tratar isso. Não é simplesmente dar um nome porque você acha que é bonito. Fazer uma homenagem. Vem com a carga. Vem com a carga. Interessante você estar falando, que eu estou lembrando uma coisa, que poucas pessoas sabem disso, né? Eu fiz o curso de hipnose não verbal. E dentro do estudo, nós temos o que a gente chama de conflito com destino. Sabe, você lembra do Bruce Lee, que morreu no estúdio?
Você viu como o filho dele morreu? Morreu também. Da mesma forma. Em situações diferentes, mas Exatamente. no mesmo ciclo da morte foi um para o outro. Né? Exatamente. Isso a gente chama da carga energética que aprisiona, que é o conflito com o destino. É tudo igual. Olha como é importante, a gente não sabe que a gente tem essas lealdades. Então, o que nós estamos falando aqui parece que é besteira, mas não é. É uma... E essa lealdade, às vezes, ela leva 4 gerações, 5 gerações para vir, né? Isso. No nosso estudo, até 7 gerações. Tá vendo? Então, cada estudo vem uma informação. Mas ela é pesada, se você parar para pensar. Porque, assim, você sabe o nome do teu bisavô? Não. Pois é. Você vai trazer aquilo dele para você. Da tua bisavó. Não, eu falo fantástico, mas não é fantástico. Claro que a gente está falando de lealdades fantástico ruins. Como né? ocorre, né? Mas como ocorre. E você vê que você traz mesmo, na parte dessa parte da hipnose, até 7 gerações, a gente vê a lealdade muito grande nossa lá atrás com o familiar. Dores de familiares, dores fortes. Você falando da hipnose, eu fiz um curso de PNL que em determinado momento tinha a hipnose. Aí a menina viu ela lá atrás, vestida de branco, sendo capturada por, como que era o nome? Capitões do Mato. E aí a professora, ela estava explicando pra gente. Não quer dizer que é a vida dela. Sim, não quer dizer que em algum momento acessou no cérebro dela a memória de algum ancestral. Exatamente, então, exatamente. A gente tem tudo aqui, esse computador não é usado da maneira adequada, então a gente não sabe como que ele está. Olha, e você está falando uma coisa que a gente está adentrando muito, muito importante, né, sobre isso, que a gente tem que entender um pouco mais, né? E aí, esse é o nosso convite para todo mundo. Então vamos fazer assim, ó. A gente está acabando o nosso tempo, tá acabando não acredito. Tudo. Vamos marcar, então, daqui 15 dias a gente está aqui de volta. Isso. Talvez 7, não sei. Mas a gente vai estudar essas possibilidades. A gente está aqui para falar de energia e trazer isso. Essa consciência. Para a consciência de todo mundo que energia, quando se fala, não é algo sobrenatural. Na verdade, é algo natural que está aqui na gente. E que nós precisamos entender sobre isso. E que nós precisamos trabalhar essas energias. Exatamente. Para que ninguém mais padeça, fique doente, para que a gente consiga se tratar e melhorar cada vez mais o mundo e tentar sair da matrix que a gente está, né? Isso mesmo, Anderson. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei o dia de hoje. E a gente, então, daqui 15 dias estamos juntos novamente. Então tá, pessoal, um abraço, muito obrigado. Obrigada para todo mundo, obrigada. Woo!